Fala galera, obrigado por ter clicado nesse vídeo aí, mais um Chimpacast 18. Eu confesso que eu nunca imaginei que eu consegui fazer o segundo, o terceiro. O primeiro foi muito assim, meio sem querer. Nunca imaginei que alguém ia ouvir algum dia, além de mim mesmo. Então, obrigado por você que tem vindo aqui no canal, tem desfrutado das coisas desse canal, que Deus continue te abençoando, que você possa continuar crescendo na sua caminhada com Cristo, junto comigo, a gente possa crescer juntos. Já curte aí, compartilha, deixa algum comentário, se inscreve no canal, envia para alguém se você for abençoado. E vamos lá. Essa semana foi uma semana um pouco triste para mim. Eu fui pesquisar algo sobre um pastor que eu admiro bastante lá nos Estados Unidos, um pastor de Dallas. E quando eu pesquisei no YouTube, começou a aparecer assim, escândalo. Eu falei assim, será que não é fake news? Eu falei, não é possível. E aí eu fui dar uma olhada um pouco mais fundo para tentar saber se é verdade ou não, porque na internet tem muita coisa. E esse pastor, alguns domingos atrás, ele se apresentou diante de toda a comunidade dele, a congregação, numa igreja bem grande lá em Dallas. E ele comunicou que ele estava sendo afastado do púlpito temporariamente pelo presbitério da igreja, por causa que ele estava tendo conversas com uma outra mulher que ele não deveria ter. Ele explica que não teve traição, ele não traiu a esposa dele, não teve nenhum tipo de ato. Na conversa não tinha nada sexual entre os dois, mas ele estava tendo uma conversa com essa mulher mais frequente, com muito mais frequência do que deveria ter, e começando a ter algumas piadas, algumas coisas que não deveriam acontecer. Então isso chegou até ele, chegou até o presbitério da igreja, e eles viram essa situação e decidiram afastar ele do púlpito. E ele estava comunicando que ele não ia pregar mais. E é um problema, claro, da igreja local deles, mas quando eu vi isso eu falei assim, não é possível, até ele, eu pensei comigo, ele é um cara que ministra há muitos anos já, ele ministra, ao meu ver, um cara traz uma mensagem muito, muito impactante sobre Cristo, completamente cristocêntrico, um cara extremamente estudioso, comunica muito bem, monta as mensagens muito bem, tem uma família. E eu falei assim, meu Deus, não é possível isso. E isso me lembrou, tem sempre um fantasma que fica fantasmas entre aspas, né, que fica me assombrando. Uma passagem, uma vez eu vi o Rodolfo Abrantes ministrando sobre isso, eu não lembro se eu vi no YouTube, e é muito tempo atrás, eu fui numa conferência que eu tive a oportunidade de estar, e ele estava ministrando louvor à palavra lá em Curitiba. Ele falou sobre a última ceia de Jesus. Eu vou ler essa palavra, eu não lembro qual foi a passagem que ele usou, mas eu vou ler aqui a de Lucas 22. Lucas 22 na NAA, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, versículo 14, vamos pegar aqui versículo 14. Ó. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. É sobre esse versículo 23 que eu queria focar. É isso que o Rodolfo Abrantes falou aquele dia, essa pergunta ficou na minha cabeça.
será se sou eu, Senhor? Será se eu sou mais um traidor? Será se eu sou o próximo a negar a fé? O próximo a destruir a minha família? A próxima notícia? O próximo pastor que vai cair? O próximo discípulo que vai se desviar? Será que eu sou o próximo Judas? E isso fica várias vezes na minha cabeça, passa por alguns dias, e eu sempre peço para Deus, eu falo assim, Senhor, não deixa isso acontecer comigo, porque a chance de nós, como seres humanos, trocar Jesus, trair Jesus, é muito alta, ainda mais nos dias que nós vivemos hoje. A chance de vivermos uma vida falsa é muito grande. É muito fácil viver com uma mensagem do YouTube. É muito fácil colocar uma máscara e viver uma vida que nós não somos. É muito fácil agradar alguém na rua e ser outra pessoa em casa. É muito fácil. E quando eu vi esse pastor, essa situação, e como eu disse, quem sou eu para julgar? Eu não tenho... Foi muito pouco que eu vi do assunto para entender o que aconteceu. Vou esperar para ver o que vai sair, outras notícias. Vi um canal ou outro de algumas pessoas que eu acho que trazem um pouco dessa verdade, falando sobre isso, e eles também preferiram esperar para comentar melhor, para entender melhor o que estava acontecendo. E eu falei assim, meu Deus, cara, se a graça de Deus não estiver comigo, se Deus não tiver misericórdia, se esse pastor, ele por um tempo, ele teve um câncer, se eu não me engano, um câncer, um tumor no cérebro, algo do tipo assim, gravíssimo, teve que fazer tratamento pesado e tudo mais, e ele teve uma cura sobrenatural de Deus. E passou por essa situação moral, eu fico pensando, eu falo assim, puxa, qual a chance de mim, eu que tive mais de 23 anos da minha vida, pelo menos, 21 anos pelo menos, né, longe de qualquer tipo de princípio cristão. Depois, com 21 anos, eu comecei a caminhada na igreja, cometendo muitas atrocidades horríveis. E depois, talvez ali dos 24 anos para frente, eu comecei a melhorar. Agora, vou fazer 32 anos, falei, puxa, eu ainda estou só no começo da caminhada. Então, são de 2011 para cá, 11 anos de fé. Mas antes disso são 20 anos de mundo, de tudo que pode ser de pior, de todas as coisas ruins que o mundo tem para oferecer. E todas essas coisas dentro de mim competindo com a palavra de Deus, competindo com o Espírito de Deus, a carne lutando contra o Espírito. E eu fico pedindo misericórdia e graça para Deus, falo assim, Senhor, será que vai ser eu? Será se sou eu o próximo traidor? Será se eu já não tenho vivido como um Judas? Será se eu estou sentado na sua mesa, mas eu vou te trocar a qualquer momento por fama, por dinheiro, por talento, por mulher, por beleza, por qualquer outra coisa, por sucesso, por o que é a dança do momento no TikTok, enfim, seja o que for, será que sou eu o próximo traidor? E essa reflexão que eu queria trazer para nós hoje, eu queria que você refletisse como você está vivendo. Será que você não é o próximo traidor? Será que você não é o próximo discípulo que vai trair Jesus? Será que você não é a próxima notícia que vai correr na cidade? Ah lá, a pessoa da igreja tal, de novo. Será que não somos nós? Que a graça de Deus possa estar conosco. Que o Espírito Santo possa nos dar poder para que nós não sejamos mais um. Para que nós não façamos parte desta estatística. Que o Espírito de Deus possa nos encher de temor, de amor por Jesus, de santidade, para que nós não nos tornamos mais uma estatística, mais um Judas. Porque ai daquele a quem trair o Senhor. Ai daquele que experimentou do reino de Deus e virou as costas para Jesus. Ai daquele
Que Deus te abençoe. Até a próxima.